Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida, a sua família. Estamos aqui para falar do amor do Senhor. E hoje vamos falar sobre oração, amém? Mas eu quero agradecer você, que tem se inscrito no nosso canal. Que Deus possa abençoar você. Estou sempre orando por a vida de todos os inscritos desse canal. Que Deus possa abençoar você grandissimamente, tá? Eu falo de São Paulo, tá? Que Deus abençoe. Aqui em Mateus, irmãos, como desenvolver uma vida de oração? Desenvolva a sua oração, ou como fazer sua oração fluir. Desenvolva uma vida de oração. Como fazer a sua oração fluir, como orar até que flua a sua oração, e como ter uma vida de oração. Isso é título para 3 mensagens, Aqui em Mateus capítulo 6, versos 6, 5 diz assim, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé. Quer dizer, ele fala assim, mas tu, quando orares, porque assim, irmãos, Jesus ele não precisava orar, Jesus era o Filho de Deus, ele não precisava orar. Então ele foi o homem mais que orou na face da terra. Então assim, ele não precisava orar, mas ele deu exemplo para nós. Ele deixou um exemplo. Então ele vai falar assim, e quando orares, é porque nós vamos orar, tá? Mas eu quero fazer a oração. Senhor, abençoa nossas vidas, derrama graça, revela a palavra rema, que tu cresça, Senhor, que nós diminuamos. Fala com cada um segundo a tua palavra. Então ele fala assim, quando orares, porque tem que orar. Não tem essa. O cristão ele tem que orar. Se você quer ter um crescimento espiritual, você tem que orar. Se você quer intimidade com Deus, você tem que orar. Se você quer um casamento, você tem que orar. Se você quer um noivo, você tem que orar. Se você quer um emprego, você tem que orar. Você tem que desenvolver uma vida de oração, tá? E não é fácil. A oração é a parte mais difícil de um crente, é orar, tá? Então você tem que desenvolver essa vida de oração, ou que queira ou que não queira. Se tu quiser alguma coisa concernente ao céu, você tem que fazer 3 coisas: se humilhar, buscar a face dele e orar. O que é se humilhar? Se humilhar é você se arrepender, irmão. Se humilhar é você promover obra de arrependimento, começar a jejuar. Se humilhar a si mesmo. Jesus fala, aquele que se humilha a si mesmo, que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Humilhar é começar a fazer campanhas de jejum, afligir a alma, se converter de verdade, usar o metanoia, esse arrependimento, porque arrependimento sem obra não é arrependimento, tá? Porque às vezes você se arrepende, mas no outro dia você está fazendo a mesma coisa, então isso não é se humilhar, tá? Então assim, Jesus fala, quando orares, aqui no 5, aqui embaixo ele vai falar assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento. Irmão, oração ele quer. Oração, Deus ele requer de nós um particular, tá? Com ele. Um particular muito grande. Entra no teu quarto.
Você vê que Deus é onipresente, Ele te vê lá dentro do quarto. Para Deus te ver dentro do quarto, Ele só faz assim lá no trono, ó. Ele olha para baixo. Porque Jesus, ele atravessou parede, né? Quando ele estava aqui ressuscitado. Então assim, ele fala, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. Que vê o que está em oculto, né? O que está o que está em oculto? É que você vai se abrir para Deus e você vai se desmanchar na presença de Deus. Você vai se deleitar no Senhor. Você vai falar com o Senhor. Tá? Você vai ter prazer de falar com Deus. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Olha, que vê o que está em oculto, quer dizer, você não está tocando trombeta, que nem os fariseus. Então ele fala assim, mas tu quando orares, seja diferente. Tem que ser orar. Então, a gente tem que ter Deus fez nós diferentes, irmãos. Deus não fez nós igual, não. Até os dedos são diferentes. Então, cada um tem seu jeito de orar, mas todo mundo tem que entrar no quarto, querido. Você pode orar fora? Pode. Sem abrir a boca. Às vezes você é assaltado por um bandido e você ora ali, né? Às vezes tem um assalto ali, você ora ali no silêncio, na rua, no carro, no trabalho, você ora em silêncio. Mas Jesus está falando aqui de um particular com Deus. Mas tu, quando orares, que você vai ter que orar. Aqui no 5 ele fala, quando orares, que vai ter que orar. De um jeito ou do outro, nós temos que orar, querido. Ou querendo ou sem querer. Tá? Quando orares e orando, aí aqui no 7 fala, e orando não useis, e orando. O que é orando? Não usei de quando você estiver orando, não usei de repetição de palavra. Tá? Não assemelheis, pois, a eles. Aí ele fala assim, no 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Quer dizer, você vai ter que desenvolver uma vida de oração, irmão. E não é fácil orar. Tá? Desenvolver uma vida de oração com Deus. É difícil. Os primeiros minutos que quando você começa a orar, começa a dar sono, você começa a bocejar. Ai, que sono. E aquele sono, aquele esmurecimento, aquela falta de vontade. E você começa a babar e começa aquele sono. Mas Jesus fala assim, quando orares. Portanto, quando tu orares. Mas tu quando orares e orando, ele vai falar assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Isso aqui é o gabarito da oração, é a fórmula. Mas quando orares, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu santo nome. Quer dizer, você tem que desenvolver uma vida de oração, aumentar o tempo da oração, tá? Se humilhar, se arrepender, tá? Então assim, desenvolver uma vida com Deus, tá? Desenvolver uma vida com Deus, tá? Desenvolver uma intimidade com Deus, tá? E deixa fluir essa oração, deixa fluir, tá? Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, e você vai orando. E você vai orando, tá? Você vai falando com Deus as suas necessidades. E o tempo vem passando e você marca a hora ali.
E começa a dar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. No primeiro dia é difícil bater 30 minutos no primeiro dia. Mas no primeiro dia dá 5, 10. Aí no segundo dia vai dar 15. Aí você vai aumentando, e você vai pegando gosto pela oração. Você vai pegando gosto por estar do lado de Deus. Você vai pegando gosto, você vai chorando, você vai desenvolvendo uma vida de oração. Tem que... que nem diz a Camila Barros, né? É orar querendo ou sem querer. É obrigado a orar. É necessário orar, abaçou. É necessário. Quando você busca o batismo com o Espírito Santo, você busca orando, você busca jejuando. Quando você orar, um segredo, quando um dia que você orar 10 minutos, no outro dia você jejua pelo menos 2 horas. Um dia que você orar 20, 30 minutos, você começa a jejuar pelo menos 4 horas por dia. No dia que você orar pelo menos 1 hora, você tem que jejuar pelo menos 10 horas por dia. Jejuar. É porque o jejum e a oração andam juntos. Para que fluir, tá? As coisas se desenvolvam. Os projetos, Deus coloca os projetos. Você expõe o seu projeto, a sua vontade diante de Deus, e Deus vai desenvolver segundo a tua vontade. Tá? Então, você lança o projeto que você quer, porque quando você orar, isso é um segredo muito grande. Quando você orar, você vai falar assim: Pai Nosso. Ele vai falar assim, ó. Portanto, quando orareis assim, Pai Nosso. Então, você tem um Pai. Quando você orar, você tem que entender que você tem um Pai. E que esse Pai é prioridade. Ele vai falar assim, ó. Que estais no céu, santificado. Quer dizer, nós temos um Pai que está no céu e santificado é o teu nome. Nós temos que reconhecer que nós temos o Pai e nós temos que santificar o nome dele. Ele vai falar aqui mais, ó. Venha o teu reino. O que é vir o teu reino? Você tem que trazer o céu para pertinho de você, irmãos. Você tem que trazer o céu. Que se você se começar a orar só da boca para fora, a sua oração não vai produzir um fruto, não vai desenrolar, não vai fluir, não vai, sabe? Não vai chegar nos céus. Você tem que procurar a vontade de Deus primeiro, fazer a vontade de Deus. Santificado seja teu santo nome. Pai que está no céu, santificado. Você começa a santificar o nome de Deus, porque Deus é santo. Tá? E ele vai falar que venha o teu reino, venha o teu reino. Que significa vir o teu reino? É que você tem que trazer o reino de Deus para perto de você. A vontade de Deus você tem que trazer para perto de você. Que vem o teu reino? Para que Deus possa ter guarida, para que Deus possa inclinar teus ouvidos a sua oração. Vem no teu reino, é mesmo dizer: Senhor, abre os teus ouvidos, eu preciso falar contigo. Venha o teu reino. Venha um reino de Deus para a terra. Venha o teu reino, trazer Deus para perto de você. Sabe o que deixa Deus longe de nós? A soberba. Quando você ora só buscando o seu interesse, você está sendo soberbo. Mas quando você fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Quer dizer, você tem que entender que o reino de Deus é santo. Ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Você tem que entender que Deus é santo e que Deus requer toda a reverência. Então venha o teu reino, requer santidade, requer pureza, requer sinceridade diante de Deus. Venha o teu reino.
Você tem que aproximar o reino em ti. Você tem que trazer o reino, fechar o olho e trazer o reino de Deus para perto de você. Sentir ele quando começar os calafrios no seu corpo. Começar a sentir um calor. É porque o Deus desceu com o reino dele. Ele agraciou ele te agraciou, te abraçou com a graça dele. E quando você sentir aquele calor, você tem que entender que é ele que recebeu a tua oração. Ele se agradou da tua oração. O reino dele veio. Ele fala: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus é prioridade no céu e na terra. Assim na terra como no céu. Quer dizer, a vontade de Deus no céu e na terra. Quer dizer, eu não posso fazer, quando eu oro, as amarras, os achismos, o egoísmo, o orgulho tem que cair por terra. E a vontade de Deus tem que se colocar na frente. Em primeiro lugar, quando eu falo assim na terra como no céu, a vontade minha tem que cair por terra. O meu eu tem que cair por terra, o orgulho tem que cair por terra, o meu achismo tem que cair por terra. E a vontade de Deus é prioridade. Tá? Então venha o teu reino, que é vir o céu para a terra, trazer o reino para perto de mim. E eu tenho que entender assim, que para mim trazer o reino de Deus para perto de mim, eu tenho que tirar a sandália dos pés. E não ser mais eu. Jesus fala, Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, Moisés. Que lugar é santo. Deus não tem prazer de descer no quarto de uma pessoa soberba. Então, entenda que venha o teu reino requer sinceridade, santidade, tá? Necessidade, santidade, sinceridade, necessidade. É uma necessidade. Entenda que orar é necessidade de estar perto de Deus. Tá? É necessidade de estar pertinho do Senhor. Então, traga Deus para perto de você através da oração. Tá? Amém? Aí vem aqui, vem o teu pão nosso de cada dia, dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aí, esse pão nosso já é as coisas da terra, né? Mas ele fala, assim como nós perdoamos nossos devedores, nós temos que amar nossos irmãos. Tá? Aqui eu posso até explicar em outro dia. E não nos induza a cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então assim, a prioridade do Pai Nosso é a primeira, é o Pai Nosso, o Pai Nosso. O Pai Nosso não é pão nosso, tá? Pai Nosso primeiro, pão nosso depois. Pão nosso é terreno, Pai Nosso é céu. Prioridade céu, pão nosso é depois, tá? Primeiro o Pai, depois o pão. Mas as pessoas hoje querem mais primeiro o pão, né? Tá errado. Primeiro o Pai, depois o pão, tá? Então assim, venha o teu reino. Chame ele para pertinho de você. Aí você vai começando a desenvolver diariamente uma vida de oração. E a vida só vai desenvolvendo. E as coisas vão dando certo. E a tua vida espiritual vai crescendo. As coisas vão melhorando. Deus vai trabalhando também na material. Porque Deus é amoroso. Deus vai te consolando. E as coisas vão fluindo. E quando você menos pensar, você tem orado 1 hora, 1h30, por dia, tá? Isso é diferente, tá? Você vai querer buscar, você vai chegar a um ponto que você vai querer buscar Deus não por o que Ele pode fazer por você, mas pela presença dEle. Você vai ver que o ver o teu reino significa bem mais do que uma gasolina no carro, de que um armário cheio, de que uma geladeira cheia, de que filho, de que esposa, de que família. Ver um terreno requer presença de Deus.